De onde vem o preço das coisas? Será que o egoísmo pode ser considerado algo bom? De onde vem a riqueza das nações? E qual o papel do Estado? Bem, essas são algumas perguntas que serão respondidas na aula de hoje. Isso tudo a partir da teoria de um cara super importante, com um pensamento gigante no século XVIII. Então, vem comigo que estamos falando de Adam Smith. Beleza? Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior, sou professor de filosofia e hoje vamos falar desse camarada que foi super importante e ainda continua sendo muito significativo para a nossa sociedade, para o nosso pensamento, para o mundo contemporâneo. Estamos então falando aqui do Adam Smith, que nasceu em 1723 e morreu em 1790, tá? Então ele pegou aí o século XVIII, né? Quase mais do seu início até quase o finalzinho do século XVIII. Então nós estamos falando de um cara que viveu ali no período do Iluminismo, tá? Então nós já sabemos lá da aula de história, né? Toda aquela conversa do iluminismo, aquela busca por liberdade, a valorização da razão, né? Ideias ali defendidas pelo iluminismo frente a uma situação de opressão, de controle, né, de um poder político muito grande exercido pelos governantes, aí a gente está falando bem ali do contexto europeu, e o iluminismo foi uma corrente filosófica, foi um movimento cultural, né, para além da filosofia, um movimento cultural que vai valorizar ali o ser humano na sua razão, vai valorizar a ciência, e com um pensamento muito interessante, eles vão pensar o seguinte: olha, quanto mais a gente utilizar a razão para julgar todas as coisas ali à nossa volta, e aí eles estão pensando principalmente na questão do poder político, na questão do poder religioso, né, que se a gente coloca essas coisas e outras também que são necessárias debaixo, né, sob o julgamento da razão, nós vamos contribuir com o auxílio da ciência, nós vamos contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa, mais fraterna. Não é à toa, né, que o lema do iluminismo vai ser justamente liberdade, igualdade, fraternidade. Esse camarada, né, o Adam Smith, está vivendo esse contexto, né, viveu ali a sua trajetória, a sua produção acadêmica nesse contexto do iluminismo. Ele, de certa forma, influenciou e foi influenciado por essas ideias. Apesar de que o Reale coloca o Adam Smith ali bem na esteira ali do pensamento do positivismo, que, de certa forma, está ali conversando também com o iluminismo, que bebe de algumas coisas muito importantes do iluminismo, inclusive a questão da valorização da ciência. Tá? Então, o Adam Smith está nesse contexto, né? Um filósofo iluminista, pensando principalmente a questão da liberdade, né? Que com um pensamento, que umas ideias que vão contribuir demais com o avanço dessa discussão sobre a liberdade. Liberdade em que sentido? Adam Smith vai dar um sentido muito interessante para essa questão da liberdade, que ele vai pensar a liberdade no sentido da questão da produção econômica, né? Ele vai entender a questão da liberdade discutindo as ideias, a partir das ideias iluministas, o contexto da sua época. E que contexto é esse? Um contexto de governos absolutistas, né? De uma política econômica mercantilista, e aí ele vai se colocar como um grande crítico desse pensamento econômico da época. E, basicamente, em linhas gerais, o que consiste ali o mercantilismo? O mercantilismo consiste nas ideias, né, da defesa de algumas ideias muito caras na época em que o Adam Smith viveu. E ideias essas que passam pela colonização, né? Existia ali a mentalidade, principalmente ali de uma classe política, de que a riqueza de uma nação dependeria do processo de colonização, ou seja, um Estado que possui colônias
e a partir disso, a partir dessa relação entre metrópole e colônia, né, um país dominando o outro, existiria ali um controle muito grande, obviamente, do país dominante sobre o país dominado, e esse controle permitiria que o país dominante se enriquecesse. Basicamente, em linhas gerais, a gente pode entender que esse domínio vai colocar uma relação de privilégio entre a metrópole que domina e a colônia que é dominada, né? Privilégios comerciais, nós estamos falando aqui, né? A colônia, é sabido que a colônia só poderia negociar, só poderia estabelecer relações comerciais com o país dominante, com a metrópole. Sendo assim, obviamente, a metrópole teria uma vantagem comercial. Obviamente, quanto mais países dominados, quanto mais países colonizados, maior seria essa vantagem comercial. E vantagem comercial essa para o quê? Para acumular riquezas, que no caso era entendido como principalmente o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. Então, o país que tivesse o maior estoque, né, digamos assim, de ouro e prata, maiores reservas, né, traduzindo aí por uma linguagem mais atualizada, tivesse mais reservas de ouro e prata, seria o país mais rico, quanto mais ele tivesse essas reservas. Então, nessa ideia assim do metalismo, né, porque o acúmulo desses metais aí preciosos, você tem você tinha esse pensamento de que a riqueza de uma nação, a riqueza de um país consistiria nisso. Um outro argumento também muito importante na época era da taxação, né? Esse argumento servia tanto para entender que os países que negociavam então com a metrópole, os países dominados, as colônias, né? Ou melhor dizendo, mas muitas vezes nem eram países, eram territórios, esses territórios teriam produtos taxados nessas relações aí comerciais. Obviamente que uma taxação, né, ou seja, nós estamos falando aqui de pagamento de impostos esses que serviriam muito bem ao país dominante, no caso aqui, a metrópole. Basta a gente lembrar, né, da Inconfidência Mineira. O que é a Inconfidência Mineira? É justamente uma luta por liberdade, e a Inconfidência Mineira então bebe nos seus argumentos ideológicos, bebe ali das discussões iluministas, né? E a gente precisa pensar nessa luta, então, da Inconfidência Mineira por liberdade, liberdade da colônia em relação à metrópole, então, há essa luta, há essa briga ali, né, nesse processo ali da Inconfidência Mineira, que foi um movimento, assim, de certa forma, até facilmente abafado, mas que você percebe ali, na intenção dos inconfidentes, essa libertação né, da colônia aqui em relação à metrópole que é Portugal. E muito isso se deve a esse processo de libertação por causa das taxações, né? Que, no caso, a galera aqui da época considerava essas taxações abusivas, absurdas e, obviamente, taxações em favor de Portugal, né? Então, dentro dessa dinâmica, dessa política econômica, dessa ideia, né, de economia, era que o pensamento econômico, principalmente dessa elite política, entendia que a sociedade obtinha riqueza, né? Que um determinado país obtinha riquezas. O Adam Smith foi um cara que, baseado então nessas ideias iluministas, né, e baseado num contexto assim, inclusive até mesmo positivista, como coloca o Reale, ele vai discutir essa questão e ele não concorda com essa política econômica mercantilista. E ele vai se opor a isso. Então, ele vai se perguntar, o que faz uma nação rica? E aí vem o famoso livro dele lá, A Riqueza das Nações. Na Riqueza das Nações, ele vai discutir exatamente isso que o título diz. Como uma nação se torna rica, né, ao longo da sua trajetória econômica. E aí o Adam Smith, ele vai pensar o seguinte, olha, esse raciocínio do mercantilismo que nós acabamos de discutir aqui, ele não
ele não se verifica muito bem na prática. E, obviamente, pode até, né, ter funcionado muito bem dentro de um determinado período, mas o Adam Smith, no século XVIII, ele já vê que existem algumas contradições ali nesse processo. Tanto é que Portugal, né, com tanto benefício aí de acúmulo de ouro e prata, você começa a pensar o seguinte: o tanto de ouro que saiu aqui das nossas terras, né, que foi parar lá em Portugal, e Portugal não era um país tão rico assim, né? Portugal não estava ali entre as grandes potências da Europa. Então é um exemplo que a gente pode citar aqui para entender que o Adam Smith naquela época, né, entendendo que o Adam Smith era ali um pensador escocês, então ele está ali naquele contexto dessa política, né, da Inglaterra, né, uma política também que é colonialista, e ele então vai pensar, né, essas questões com base numa ideia do iluminismo que é fundamental aqui no pensamento dele, que é a ideia da liberdade. E ele diz o seguinte: qual que é o grande problema ali qual é o grande problema ali desse processo todo de colonização? Não existe liberdade, né? Como a gente já explicou aqui, a colônia não tem liberdade comercial, porque ela é obrigada a comercializar com a metrópole. E o Adam Smith olha para isso e fala o seguinte: opa, calma aí, tem um problema nisso. Né? Tem um problema porque não é esse tipo de movimento econômico que vai gerar a maior riqueza. Né? E ele vai, então, apostar suas fichas na liberdade. O que faz uma nação rica, então, é a liberdade. E para pensar essa questão da liberdade, o Adam Smith ele recorre aí a uma ideia que já vinha sendo construída há um tempo, né? Ele vai se apropriar, né? No bom sentido da coisa, ele vai se apropriar da discussão sobre o direito natural. E justamente o direito natural é uma discussão já um pouco mais antiga, né? Em relação ao Adam Smith, ela já vem lá do John Locke, né? Então passa ali por Thomas Hobbes e tal também. Então, o direito natural consiste em dizer o seguinte: o ser humano naturalmente possui direitos. Naturalmente, né? Mesmo estando num estado de natureza puro, né? Significa dizer o seguinte: olha, não tem lei, né? Não tem uma legislação pronta, não tem uma organização de Estado, não tem uma organização governamental. Mesmo nesse estado puro de natureza, o ser humano tem direitos. Portanto, esses direitos são naturais. E que direitos são esses? O direito à liberdade, né? O direito à segurança, né? O direito à própria vida, né? E o direito de propriedade privada. Então, esses três direitos são muito caros ao pensamento moderno, né? Direito à liberdade, propriedade, né? E o direito à própria vida. Então, o iluminismo, de certa forma, você começa a perceber assim, que o iluminismo ele resgata isso aí de uma forma muito importante, principalmente pegando aí a questão da liberdade, tá? Só que na época do Adam Smith, começa a surgir, né, alguns teóricos ali discutindo o seguinte, e traz uma novidade para essas ideias sobre os direitos naturais. Beleza, existem os direitos naturais, mas uma coisa que a galera parece não ter percebido ainda é que esses direitos naturais são individuais. Então, os direitos naturais, eles não são coletivos. Opa, os direitos aqui de uma comunidade inteira, de uma população inteira. Não, mas ele é a preservação dos direitos de um indivíduo, de uma pessoa, de um sujeito único no mundo. Então, esses direitos naturais, passados a entender, serem entendidos a partir de uma perspectiva do indivíduo, faz com que essa ideia seja muito favorável àquilo que o Adam Smith vai entender, porque ele vai pensar o seguinte: opa, é preciso então liberdade, é preciso liberdade entre um país e outro, mas obviamente também é preciso garantir a liberdade de cada indivíduo, porque esse direito natural é um direito individual. Então, o Adam Smith ele vai pensar em liberdade de uma forma muito ampla, porque ele vai postar suas fichas na seguinte tese, que a maior liberdade produz mais riqueza. Então, é exatamente essa a ideia, esse é o norte do pensamento dele, que é isso que a gente não pode perder de vista em nenhum momento aqui na nossa discussão.
E aí ele vai pegar justamente, né, ele vai se aproveitar de uma discussão muito importante ali no século XVIII, que as pessoas vão começar a pensar o seguinte, o luxo, né? Vamos pegar aqui o luxo como exemplo. O luxo que até muito tempo tinha sido visto como algo que não era tão bom assim, não era moralmente algo muito vistoso, né, pela sociedade, porque o luxo era considerado como um pecado, né? A pessoa que tinha demais, que vivia em excessos, né? Essa pessoa não era vista com bons olhos do ponto de vista da moral, né? Tanto é que se a gente pensar aí numa moral religiosa, que prega mais assim uma contenção, uma vida mais humilde e tal, não sei o quê. Então, o sujeito ostentar demais não era visto com bons olhos até ali o século XVIII. Mas então, a partir do século XVIII começa uma discussão que o Adam Smith vai se apegar a isso também na sua teoria, que ele vai dizer o seguinte, poxa, mas talvez o luxo não seja tão ruim assim, né? O interesse de possuir mais do que aquilo que a gente precisa, né? Porque o luxo basicamente é isso, né? É o interesse do sujeito em possuir mais do que aquilo que é o necessário para ele viver bem. Então, mas o Adam Smith fala o seguinte, mas talvez isso não seja um pecado, não seja um crime, talvez isso seja bom. Por quê? Porque o luxo produz riqueza. Por exemplo, se uma pessoa quer lá um casaco super estiloso, super caro e tal, não sei o quê, ótimo, legal, porque é justamente o interesse, a ostentação daquele sujeito ali em possuir aquele casaco é que vai gerar trabalho, é que vai gerar riqueza na sociedade. E aí você começa a pensar nos trabalhadores necessários para produzir aquilo, né? Quem busca ali a matéria-prima, quem trabalha com a linha, quem produz a linha, quem costura, quem corta, né? Quem vende. Então, você tem toda uma cadeia produtiva em torno daquele luxo, em torno daquilo que é supérfluo, mas que acaba gerando riqueza na sociedade. Então, o Adam Smith, partindo disso, inclusive, aí ele coloca uma ideia, que é a ideia do egoísmo, ele diz o seguinte, olha, né, de certa forma, o luxo está ligado a uma questão de uma ostentação, de um egoísmo, né, em querer ter, em querer possuir e tal. E aí o Adam Smith fala o seguinte, olha, então a gente precisa pensar aqui, então, no mercado, né? Se a gente está falando ali do casaco, a gente poderia falar também de um telefone, que às vezes extrapola muito a questão simplesmente da sua utilidade, mas um telefone que está ali muito associado à questão de status, muito associado à questão de poder econômico, né? E de ostentação, o Adam Smith olharia para isso tudo hoje e falaria assim, ah, que bom, está produzindo riqueza, as fábricas estão funcionando, as pessoas estão obtendo seu salário, a sociedade vai se organizando, legal, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, vamos deixar que o mercado toque a sua vida livremente, sem controle do rei, sem controle dos governantes, sem controle dos políticos. Vamos dar a maior liberdade possível para que o mercado toque a sua vida. Porque é exatamente quando o mercado está livre que as pessoas podem, olha só que interessante, que as pessoas podem se dar ao luxo de ostentar, né? Podem se dar ao prazer, né, do privilégio de poder consumir aquilo que está para além da sua necessidade. Quando você tem um mercado que é controlado, que é restrito, imagina só, imagina que o caso do Brasil, o Brasil só poderia comercializar com Portugal, né? Mas às vezes Portugal nem tinha todos aqueles produtos que possivelmente poderiam ser consumidos aqui no Brasil. Se o comércio fosse livre, olha só a potencialidade, né, ou a potencialização do mercado. Se o Brasil pudesse comercializar com outros países, né, a possibilidade de consumo aumentaria, porque você poderia comprar um vinho diferente, uma roupa diferente, um perfume diferente, um tecido diferente de vários lugares do mundo. Então, basicamente essa é a lógica do Adam Smith. Vamos deixar o mercado fluir, né? Então, muito ligado, né, ao tema dos temas lá da Revolução Francesa e os ideais mesmo iluministas, né? Deixa fazer, deixa passar, né? Então, deixa o mercado fluir aí, tocar a sua vida.
Então, mas o Adam Smith diz o seguinte, o tamanho desse mercado está ligado à questão da liberdade. E a liberdade vai estar ligada, então, à questão do consumo, né? Quanto maior a liberdade, mais a gente potencializa o consumo e mais esse mercado cresce. Então, você tem uma liberdade, quanto maior a liberdade, maior é o bem-estar social, né? Quanto mais liberdade, mais as pessoas podem viver melhor, né? Porque aí elas têm a liberdade de comprar e de vender, têm a liberdade de consumir, têm a liberdade de transformar as condições da sua vida em algo bom, em algo cada vez melhor para a sua existência. Então, dentro dessa lógica, ele vai pensar o seguinte, quanto maior a liberdade, maior o mercado. E aí entra um outro conceito do Adam Smith que é super importante, que é a divisão do trabalho. Ele diz o seguinte, olha, se o mercado for pequenininho, a gente não precisa ter uma divisão de trabalho muito grande. Mas se o mercado for grande, aí eu preciso ter uma divisão maior do trabalho. E ele é favorável à divisão do trabalho, por quê? Porque o Adam Smith entendia que a divisão do trabalho leva a maior produção. Então, olha só que coisa interessante que o Adam Smith faz. Ele diz o seguinte, ele trabalha com o exemplo lá de uma fábrica de alfinetes, né? Que tinha uma fábrica de alfinetes perto da casa dele e tal, não sei o que, ele vai pegar justamente esse exemplo para dizer o seguinte, olha, eu sou um sujeito que vai lá e fabrica alfinete, eu faço esse processo todo sozinho, faço tudo, né? Sozinho. Cara, o tempão que eu vou demorar para produzir um alfinete, né? E aí ele vai pensar o seguinte, não, mas se cada pessoa faz uma etapa do processo lá do alfinete, sei lá, estica o fio, né? O fio lá para fazer o alfinete, né? O fio de aço. O outro é o cara que dobra, o outro é o cara que corta, o outro é o sujeito que faz a pontinha, o outro é o camarada lá que faz a cabecinha. E no exemplo dele, ele divide esse processo todo em 18 etapas. Ou seja, você precisa de 18 pessoas, cada um fazendo uma etapazinha. Mas no final das contas, quando você pega a produção total, dividindo por essas 18 pessoas, você consegue perceber que a produção foi muito maior, mas muito maior do que se uma pessoa fosse fazer o processo todo. Então, o que ele está querendo dizer com a divisão do trabalho? A divisão do trabalho potencializa a produção. Mas só tem sentido potencializar a produção se tiver mercado para essa produção. Eu preciso ter para quem vender o alfinete, né? Se eu não tiver mercado para comprar, para consumir o meu alfinete, para que eu vou produzir tanto alfinete assim? Então, você percebe que uma coisa está atrelada à outra. Eu preciso de um mercado robusto para ter divisão de trabalho, para aumentar a produtividade, para gerar emprego. Você está vendo a lógica ali do Adam Smith? Então, ele vai dizer o seguinte, essa divisão do trabalho vai levar a uma especialização, né? Eu não sou o cara que faz o alfinete todo, mas eu sou especialista em uma parte. E aí ele vai dizer o seguinte, mas não só ocorre a especialização do trabalhador, como ocorre também a especialização do país. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, os países eles não produzem de tudo, né? Ou se produzem muitas coisas, eles são bons, muito bons em produzir algo que é específico, né? A gente pode citar aí, né? Quando a gente fala de queijo, a gente está falando de qual região do mundo? Quando a gente fala de vinho, a gente não fala qualquer vinho, mas de onde que vem os melhores vinhos, né? De onde vêm os melhores perfumes? Então ele vai dizer o seguinte, olha, a gente precisa pensar o seguinte, que essa especialização ela não ocorre só especialmente do trabalhador, mas o próprio país vai se especializando naquilo que ele faz de melhor, né? Naquilo que ele produz mais. Então, esse aumento da produtividade é que vai gerar riqueza. E aí, o Adam Smith faz uma jogada super interessante da época dele, porque ele está dizendo aqui o seguinte, não é o acúmulo de metais preciosos que faz um país ser rico, mas o país que é rico é aquele que tem maior produtividade. Um país que é rico não é aquele no qual o Estado, né, o seu governo tem muita riqueza, mas o país rico é aquele no qual a sua população é rica. Esse é o país rico. Então, aí o Adam Smith traz, ele abre para nós uma outra perspectiva das riquezas das nações aí.
né? Então, ele está falando, essa maior produtividade é também o aumento da riqueza nacional, tá? E aí chega uma outra discussão, que é super valorosa para nós aqui, que é a questão do preço. Mas de onde vem o preço das coisas, né? Por que os preços vão oscilar muito? E aí ele vai trazer dois conceitos que são muito importantes, inclusive, para a gente pensar depois a filosofia do Karl Marx, que esse aí é o resultado de uma outra aula. Mas ele traz dois conceitos aqui que são extremamente importantes. Preço está ligado a dois conceitos aqui que a gente precisa trabalhar. Primeiro conceito é o valor de uso. O que é o valor de uso? É o valor baseado na qualidade de um determinado produto que resolve uma necessidade, né? Então, eu tenho um telefone, esse telefone, então, ele possui uma qualidade que ele resolve um problema meu, eu preciso me comunicar com alguém. Então, esse é o valor de uso, né? Eu estou sentindo frio, tem uma blusa lá que, pela sua qualidade, vai resolver o meu problema de sentir frio. Então, esse é o valor de uso que está ligado ali à utilidade daquele produto. E aí, eu acho que não é à toa que Giovanni Reale coloca o Adam Smith nesse contexto, né, do positivismo aí, desse positivismo utilitarista, na verdade. Então, o que acontece é o seguinte, mas o Adam Smith diz o seguinte, olha, mas o valor de uma coisa, o preço de uma coisa, ele não está atrelado ao valor de uso. Não está atrelado ao valor de uso. Tanto é que, às vezes, você tem uma blusa que faz a mesma coisa que uma outra blusa, mas existe uma discrepância muito grande do valor de uma blusa para o valor de outra. Então, assim, mas a utilidade dessa blusa é a mesma, né? As duas cumprem a mesma função, né? Com a mesma eficiência, mas o preço de uma está lá em cima e o preço da outra lá embaixo. Então, o valor das coisas, o preço das coisas não vai estar relacionado ao valor de uso, mas sim ao segundo conceito, e ele que trabalha aqui essa questão, que é o valor de troca. O valor de troca está relacionado ao quanto de um determinado produto que eu preciso para trocar por outro produto. Então, se eu estiver trocando alfinetes por um automóvel, quanto de alfinetes eu preciso para ter um automóvel na troca de um produto pelo outro? Então, você consegue imaginar aí que eu preciso de muitos alfinetes para trocar no nosso. Não consigo nem imaginar aqui o tanto de alfinete que eu preciso para trocar por um automóvel. Então, o valor de troca é isso. Tá? Então, o preço vai estar atrelado a essa questão do valor de troca. Mas, beleza. Mas o que faz um produto, no caso aqui, alfinete, eu precisar de tantos alfinetes para trocar por um carro, né? Então, o que vai fazer essa medida, né? Essa balança aí? Ele vai dizer o seguinte, é o trabalho. Porque aí ele vai começar a imaginar que cada produto tem ali o que ele chama de um preço natural, né? O que é esse preço natural? Esse preço natural está relacionado ao trabalho, que é o tanto de trabalho que eu preciso, né? Aí é que vem o preço das coisas. É o tanto de trabalho que eu preciso para produzir alguma coisa, né? Você começa a pensar aqui de uma forma superficial, mas você começa a pensar aqui o seguinte, que eu preciso muito mais trabalho para produzir um carro do que trabalho para produzir alfinete. Então, o que acontece é o seguinte, o valor está atrelado a isso. Então, o alfinete vai ter um preço menor, a unidade do alfinete vai ter um preço menor do que a unidade de um automóvel. Porque o trabalho empregado em um é bem menor do que o trabalho empregado ao outro. Então, o preço, ele fala o seguinte, olha, é basicamente natural, né? Esse preço aí. Então, depois ele vai sofisticar um pouco essa construção dele do preço, e essa sofisticação vai ser muito importante, que ele vai falar se o preço ele está ligado a três coisas aqui que são muito importantes, que é o aluguel, né? Imagina só que eu tenho uma fábrica, mas essa fábrica é alugada, então eu vou embutir o valor do aluguel no preço do produto lá, que eu estou fabricando. No caso aqui, o alfinete. Tá ligado a questão do salário também, né? O salário que eu preciso pagar para os funcionários lá da minha fábrica para produzir o alfinete, e eu preciso ainda tirar o lucro, tirar uma beirada ali daquilo tudo, né? Ou melhor, vou acrescentar nesse preço, né? Uma beirada ali que vai ser o meu lucro. Então, o preço ele vai ser composto do aluguel, vai ser composto do salário e vai ser composto do lucro que eu preciso ter com aquela trabalheira toda que eu estou tendo ali. Então, o que acontece é o seguinte, esse aí é o que é o preço natural das coisas, né? No final das contas, é o preço natural do produto.
Só que o Adam Smith aí ele acrescenta ali, põe o dedo na ferida. E ele diz o seguinte, então, mas quando eu tenho um governo interferindo na economia, um governo que vai colocar taxas, quando a gente fala de taxas aqui, são impostos, tá, gente? Um governo que vai colocar altos impostos, um governo que vai controlar para quem eu vendo, para quem eu compro matéria-prima, ou quando eu coloco aqui associações, quando pessoas, né, quando empresas ou quando, sei lá, instituições políticas vão se associar de alguma forma, tudo isso vai fazer com que o preço sofra influência, e geralmente influência para maior, né? Então, para mais. Então, o que acontece nesse processo todo é que ele está dizendo o seguinte, opa, a interferência na economia vai trazer prejuízo para o preço. Ele fala assim, quanto menos interferência, mais o preço do produto vai se aproximar daquilo que seria o preço natural, tá? Então, por isso que aí ele vai ser contra os monopólios, porque o monopólio diz o seguinte, o Brasil só poderia comercializar com a metrópole. Então, obviamente que essa metrópole tem um poder muito grande de colocar o preço no produto que ela quer. Olha, eu vou vender caneta aqui por R$10. Ah, não, mas caneta não vale isso tudo, mas você só pode comprar de mim, né? Você não tem opção, você não tem liberdade para poder comprar de outra pessoa, então isso aí vai interferir no preço final dos produtos. Ele fala, então, quanto menor for a mão pesada do Estado na economia, das associações na economia, né, das taxações na economia, então melhor para que o preço dos produtos se assemelhe ou se aproxime do seu preço natural. Tá legal? Então tá. No meio disso tudo, o Adam Smith ele traz, inclusive, essa comparação, que é uma comparação muito legal entre água e diamante. E, inclusive, essa comparação para dizer o seguinte, olha, o preço das coisas, tanto é que ele não está atrelado ao uso, que ele fala o seguinte, se fosse isso, a água seria o produto mais valioso do mundo. Né? O tanto de necessidade que nós temos desse produto, né? O quanto que nós precisamos de água. E, praticamente, nós não precisamos de diamante, né? Eu posso viver a minha vida inteira sem possuir nenhum diamante. E ele fala assim, olha, o quanto que é mais caro o diamante em relação à água. Então, ele está falando assim, olha, não está relacionado o preço dos produtos à sua utilidade, à sua serventia, né? A necessidade que nós temos desse produto. Então, é isso que é importante. E ele fala assim, olha, então vamos deixar o mercado, vamos deixar as coisas acontecerem para que tudo fique mais equilibrado. E aí, por falar em equilíbrio, entra uma relação muito importante, que é a relação entre quem emprega e o empregador. Né? Desculpa, entre quem emprega e quem é empregado. Entre o empregador, né, e o empregado. Então, nessa relação entre um e outro, entre quem paga o salário e quem recebe o salário, é uma relação que, teoricamente, também tem que sair livre. Por quê? Essa relação entre contratante e contratado é uma relação que se dá num acordo, né? Não é à toa que é um contrato entre partes. E esse contrato entre partes deve ser livre, né? Deve ser livre aí no mercado. Então, o que acontece é o seguinte, o Adam Smith diz o seguinte, ó, o salário, né, que o empregador vai pagar ao empregado deve ser um acordo entre eles, né? Deve ser um acordo existente aí no mercado livremente, da livre concorrência, etc. E tal. Então, o Adam Smith ele entende o seguinte, tá, mas aí tem um probleminha nesse processo aí. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que os empregadores têm interesses diferentes de quem é empregado. E aí ele diz o seguinte, os empregadores vão se unir para atender os seus interesses. E quais são os interesses dos empregadores? Pagar o salário o menor possível. E aí os empregados também vão se unir para buscar os seus interesses. Quais são os interesses dos empregados? Receber o melhor possível. Então você percebe que não está batendo aí uma coisa com a outra, né? Os interesses de um com os interesses do outro. E aí o Adam Smith diz o seguinte, olha, e nesse sentido, eu acho assim, o Adam Smith é um pensador muito sensato. E aí ele diz o seguinte, olha, pode ser que exista uma força desigual nesse processo aí, né? Na hora de construir esse contrato. De um lado e de outro, pode ser que existam
existam forças em desequilíbrio. Tanto é que na época, né, dele lá, isso se percebe muito facilmente, as associações dos empresários têm um respaldo da lei, né? Mas as associações dos trabalhadores não têm respaldo na lei. Então, os empregados, eles não encontram respaldo para poder se unir em busca de melhores condições, em busca de melhores salários. Mas os empregadores conseguem facilmente se unirem e ainda com apoio da lei para atingir, para buscar os seus interesses. Aí o Adam Smith consegue perceber claramente que há um desnível aí nesse processo de negociação, porque a gente não está conversando ali entre dois iguais, né? As pessoas não entram com o mesmo poder nessa negociação. E aí o Adam Smith é muito sensato, porque ele diz o seguinte, olha, aí entra o papel do Estado. Ele diz o seguinte, o Estado tem 3 papéis principais aqui. Ele diz o seguinte, o primeiro papel do Estado é garantir a segurança das pessoas, tá? O segundo papel do Estado é promover a justiça. E aí, nesse caso, claramente ele percebe uma situação de injustiça nessa negociação aí entre empregados e empregadores. Foi muito comum ao longo do século XIX as pessoas, os grandes empresários, citarem o Adam Smith para defender a questão da liberdade, para defender a questão do crescimento econômico, né? Para poder defender ali os seus negócios, e aí citam o Adam Smith. Só que algumas partes do Adam Smith a galera não citava, justamente essa parte do Adam Smith na qual ele reconhece essa superioridade do poder dos grandes empresários, né? Então a galera deixava essa parte do pensamento do Adam Smith de lado, né? Que o Léo Huberman conta muito bem no seu livro lá sobre a história da riqueza do homem. Então o que acontece é isso, né? Nesse sentido, então o Adam Smith é muito sensato, e o Estado está ali para resolver esse problema dessas injustiças. E tem uma terceira função do Estado, né? Que é a criação de instituições, e essas instituições são aquelas que vão fazer a sociedade funcionar bonitinho e direitinho, tá bom? Então tá aí o Estado com a sua função. Bom, resumo dessa ópera toda, dessa discussão nossa até aqui nesse momento. O Adam Smith diz o seguinte, lá na Riqueza das Nações, ele coloca que, olha, o sujeito, né, o cara acorda lá 5 horas da manhã e ele vai lá para a padaria, vai fazer o seu pãozinho, né, vai deixar o pãozinho lá às 6 horas da manhã, bonitinho, fresquinho, lá, quentinho para o consumidor. Não é porque ele é um cara bom, não é porque ele é um cara gente boa, não é porque ele gosta do povo, não, é porque ele é egoísta. É porque ele está pensando nos seus próprios interesses. E muitos desses interesses, né, possivelmente, interesses que vão para além daquilo que é o necessário, interesses que atingem o supérfluo, interesses que atingem aquilo que é o luxo. Mas esse cara, né, esse padeiro, ou esse dono da padaria, esse cara vai fazer todo esse processo porque ele é egoísta, ele está pensando nos seus próprios interesses. Mas aí o Adam Smith diz o seguinte, não é a intenção dele ser bonzinho com as pessoas, né? Ele não fornece pãozinho para as pessoas porque ele quer ver todo mundo bem alimentado. Não, fornece porque ele quer se enriquecer. Mas aí o Adam Smith fala o seguinte, mesmo ele não pensando nos outros, ele acaba construindo um bem-estar geral. Ele acaba construindo um bem-estar coletivo. Porque a partir do seu egoísmo, ele proporciona um bem para a coletividade, ele proporciona um bem para a sociedade. Então, é aí que o Adam Smith vai entrar com uma ideia que parece ser muito valorizada, assim, para quem vai explicar o Adam Smith, mas mesmo o Adam Smith falou isso pouquíssimas vezes, ou melhor dizendo, escreveu sobre isso pouquíssimas vezes, que é o conceito lá de a mão invisível. Que ele diz o seguinte, olha, não é o interesse do cara, não é o interesse do padeiro, mas acaba que como a mão invisível, ele é conduzido a construir alguma coisa, algum benefício para a sociedade. Então ele diz o seguinte, olha, é a partir do egoísmo do sujeito, mas um egoísmo que funciona ou funciona melhor numa sociedade livre, né, que esse cara vai acabar produzindo bem para a sociedade, né, prestando um serviço para a sociedade e aí produzindo bem coletivo. E é o que ele chama de harmonia natural
ou de uma ordem natural, né? Que ele diz assim que é do egoísmo dos sujeitos, né? Dos interesses pessoais que a gente acaba construindo uma relação de benefício coletivo. E aí ele diz o seguinte, imagina só o cara lá, vamos supor o cara da padaria que quer se enriquecer, aí ele abre a padaria, ele abre lá o seu comércio, mas aí, a partir do interesse pessoal, ele gera emprego, né? Ele movimenta a economia, ele vai comprar de um fornecedor, né? E por aí vai, e produz benefícios para uma sociedade inteira. Então, ao buscar riqueza para si, ele acaba gerando riqueza também para outras pessoas. Então, basicamente é isso. Você consegue perceber, né? A gente fecha aqui essas ideias sobre o Adam Smith, mas fazendo essa síntese, que é justamente essa liberdade que vai fomentar o crescimento do mercado, produzindo riqueza e automaticamente aumentando também a riqueza das nações. Beleza? Pensamento do Adam Smith contra a política econômica mercantilista da época dele. Eu espero que tenha ficado claro para você. Então, a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, tudo de bom e a gente se vê aí numa próxima oportunidade, tá bom? Fui, tudo de bom, galera. Se cuide, fique com Deus aí. Até a próxima.